Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos fazer mais um projeto da apostila 2 Flores. E para iniciar esta pintura vou usar as cores verde musgo claro, verde folha, o azul bebê, o verde pinheiro, o verde pântano e também o branco. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo e o link para a apostila nos comentários. Vou iniciar com o pincel de número 4, com esse verde musgo claro. Preencho um pouquinho aqui. Um pouco desse verde folha. Aqui na parte de baixo, seguindo com verde pinheiro. Ficou só um espacinho, eu preencho com o pântano. Vou pegar um pouquinho desse azul. Passo aqui. Puxo um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima também. Novamente com um pouquinho desse verde musgo claro. Só um pouquinho do verde pinheiro. A sujeirinha que está no pincel vou usar aqui na parte de cima, olha. Com o verde pântano, uma pequena quantidade. E com esse azul, centralizo um pouquinho aqui. Achei que ele ficou muito marcado, então deixo só um pouquinho mais suave. Agora para esta folhinha. Verde musgo claro. Lembrando que essa é uma pintura decorativa, então você pode brincar bastante com as combinações de cores.
Na parte de baixo aqui, já com esse verde pinheiro. Vou lavar aqui o pincel e na ponta aqui vou voltar com esse verde pinheiro. Só vou fazer uma nervurinha assim, olha, de dobrinha, porque ela não é tão marcadinha. Com esse pântano, uma pequena quantidade também aqui embaixo. Um pouquinho ali só para marcar. Pincel de número 4 com um pouquinho desse azul. Marco um pouquinho aqui, olha, desta forma. Cor verde pinheiro, pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham. Vou só marcar aqui um pouquinho. E vou voltar com o pincel. Para ficar mais suave. Ficou desta forma essa primeira folhinha. Vou para a próxima. Nas duas laterais, centraliza assim, olha. Ou preenche todo esse meio, porque também vai ficar tranquilo essa parte. Subi aqui um pouquinho mais por conta da legenda que passa aqui, mas ela é opcional e ela fica nesta região. São 2 Cs, que é só clicar ali que sai a legenda, tá bom? Com um pouquinho desse verde folha.
Olha, você pode fazer já a separação dessa folhinha agora, com lápis também. Fica a seu critério, o que você achar mais fácil. Por exemplo, professor, tenho dificuldade de fazer essa separação. Vem com lápis e faz a marcaçãozinha para que você não se perca. Mas quanto a isso, pode fazer sua pintura sem medo, porque dá para corrigir a qualquer momento. Né? A pintura secou, você pode fazer a correção, um pouquinho desse verde pinheiro, faço só a marcaçãozinha aqui bem suave. Aqui eu poderia usar um pincel menor, porém como eu uso só a pontinha desse pincel, então eu consigo cobrir esse espaço. Fazendo assim, olha, vamos fazer uma voltinha. Aí a gente puxa um pouquinho aqui. E traz um pouquinho daqui, olha. Esse é um pincel de número 10. Mas dependendo do tamanho do seu risco, faça o ajuste para que fique certinho, mediante a dificuldade que você tem. Muitas das vezes um pincel menor acaba suprindo aí o espaço necessário para a pintura. Muitas das vezes demora um pouquinho mais para preencher, mas dá certo também. Com a sujeirinha que ficou nesse pincel, só um pouquinho aqui. Aqui, olha, uma dobrinha assim, bem na pontinha da folhinha, com um pouco desse azul bebê. Uma claridade bem sutil. Não tão forte como o branco, que pode ser usado também tranquilamente aqui. Eu até deixei ele separado para caso um ponto fique aí mais iluminado, né? Então você pode usar um pouquinho mais. Um pouquinho ali, por que não um pouquinho aqui, olha, para dar a diferença entre uma folhinha e a outra. Um pouquinho desse azul aqui nessa pontinha. E aqui eu usei tinta em apenas um lado do pincel para marcar um pouquinho a folhinha. E ficou desta forma. Acho que já vou aproveitar aqui esse espaço para fazermos aqui os botões, né, que está aqui em cima. Pincel de número 10, cor amarelo canário.
Vou usar um pouco do amarelo ouro. Amarelo cádmio. E fecho aqui embaixo com siena natural. Puxo um pouquinho aqui com esse siena e vou até lá em cima. Bem suave. Você pode perceber, ainda tem o amarelo, canário, vem essa misturinha com amarelo ouro. Temos aqui também esse amarelo cádmio e o siena natural ali embaixo, fechando ali também. Com um pouquinho desse verde, folha. Aqui na parte de cima. Pincel de número 4. Com o branco. Marquei aqui um pouquinho, né? Olha. Aqui vai estar mais forte. Aqui já fica mais suave. Um pouquinho mais suave aqui também. Ficou assim. Agora, para o próximo, siga o mesmo passo a passo. Na parte de cima, o amarelo canário. Por exemplo, já quer usar esse verde folha, já pode usar aqui, ó. Só que aí eu já vou lavar o pincel. E agora sim eu venho com as outras cores. Amarelo ouro. Fiz um degradê aqui, olha, junto às cores. O amarelo cádmio. E vou deixando um espacinho aqui embaixo. E com siena.
com esse ciano, olha. Puxei até um pouquinho lá em cima. Esse eu já fiz um pouquinho diferente comparado à outra ali, né? E com o branco. Uma aula bem tranquila. Aqui as aulas comigo, as aulas não são tão rápidas. Tem o passo a passo aqui do início ao fim da pintura. Eu evito ao máximo fazer cortes para que vocês tenham o mínimo de dúvida possível, mas caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui, que muitas das vezes a sua dúvida é a dúvida de outro inscrito aqui, outro aluno do canal também. E ficou desta forma. Aqui poderia usar uma cor também para realçar esse siena natural. Vou usar aqui um sépia. Já aproveito, tiro o excesso aqui na bandejinha mesmo, olha. Com suavidade, porque eu não quero cobrir esse siena completamente não, é só marcar de fato. E você pode até usar um pouquinho mas com moderação. Vou usar agora o pincel limpo, deixando aqui mais suave. E ficou desta forma, essa primeira parte. Vamos aqui para outra folhinha, verde musgo claro. Com o verde folha, puxando assim um pouquinho, trazendo um pouco dessa cor. Preencho um pouquinho aqui, então já tenho aqui a marcaçãozinha dessa folhinha. Com esse verde pinheiro, preenchendo aqui. Então vamos lá, ela faz a voltinha aqui, vem para cá, sobe aqui,
Fazer um movimento aqui para essa folhinha e sobe lá para cima. Então, para cá eu vou puxar um pouquinho mais aqui, olha. E preencho aqui em cima. Vou preencher parcialmente, depois eu volto com um pincel menor para que vá até lá em cima tranquilamente. Porém, se você usar aqui, olha, por exemplo, usei aqui só na pontinha do pincel, bem pouquinho. Você vem suavemente, você consegue até, olha, chegar, alcançar ali. Mas não fica perfeito, assim como com o pincel aqui de número 4, que ele é mais fininho, ó, já fica mais fácil, bem mais tranquilo. Vou usar um pouco dele aqui já, ó. O verde, pântano. Eu vou usar um pouco aqui, porque pode ser também aqui, você pode fazer a sombra aqui desse lírio, desta forma também. Puxar um pouquinho assim. Não é tão comum assim, né, a folhinha. Um pouquinho desse azul. É o azul bebê, tá? Então ele não fica tão marcante como o branco. Fica bem mais sutil, mais suave. Se você gosta de usar o branco, não tem problema, pode usá-lo tranquilamente. Ou se quiser uma cor mais erva doce, outros tons também que se enquadram assim perfeitamente. Só vou trazer um pouco mais desse pinheiro. Marcando de fato a folhinha. Já venho com esse verde pântano, preencho aqui. E ficou assim. Esta folhinha, vamos fazer mais uma, só para não ficar dúvida. O verde musgo claro,
Não tem o verde musgo claro? Substitui por outro tom de verde mais clarinho, mais suave também. Não tem problema. O verde folha. Olha que tranquilinho. Já temos aqui a separação da folhinha. E aqui eu vou dar um pouquinho, olha, de profundidade aqui. Puxando ali. Com verde pinheiro. Você pode deixar mais claro, mais escurinha as folhas, mais clarinha. Aproveita bastante esse verde musgo claro com esse verde folha. Se quer uma folha mais forte, aproveita mais esse verde pântano, esse verde pinheiro. Com a sujeirinha aqui, ficou no pincel. Só aqui que eu não vim com esse um pouquinho desse verde. Bem suave. Vem com um pincelzinho limpo. Um pouquinho do azul.
desta forma. E assim ficou estas folhas. Para as outras duas, você vai seguir o mesmo passo a passo e vai dar certinho. Tem mais pinturas de lírios aqui no canal, com folhas diversas. Tem outras flores que têm a folha semelhante, você pode adaptar também a este projeto. Opa! E por hoje é só. Para a próxima aula já vamos pintar esses lírios, o fundo dessa pintura também, para finalizarmos ela. Vai ficar um projeto bem bonito, olha, um projeto grande assim. Na apostila já vai com a folha A3 e A4 para imprimir, né? Nesses dois formatos. A apostila está à venda, vou deixar o link nos comentários. São 10 projetos de flores e esse projeto faz parte da apostila também. Olha como que ficou. E necessariamente você não precisa fazer um lírio amarelo, você pode mudar as cores também. Tem mais cores de lírios também. E por ser uma pintura decorativa, não há limitação. Então, são muitas as possibilidades. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!